estarmos na presença daquele que vive e que reina para todo o sempre. Amém? Está tudo bem com você? Sim ou não? Sim. Tudo bem? Irmãos, porque não podemos dizer que sempre a gente está bem, não. É sempre que a gente está bem, irmãos? Não. Bem falou a irmã Ivani, a irmã Glória aí. Não é sempre que a gente está bem, não. E a Bíblia, inclusive, falou que tudo tem o seu tempo. Você acredita que, infelizmente, tem até tempo para morrermos? Misericórdia. Mas tudo tem seu tempo. E eu estava orando ao Senhor e pensando nisso, e buscando ao Senhor, e pedindo ao Senhor para que Ele nos desse uma palavra para trazer ao coração dos irmãos. E a palavra que nós temos para entregar para os irmãos esta noite é: tudo tem o seu tempo. Amém? Tudo tem o seu tempo. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 3. Aleluia. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1. É um texto da palavra do Senhor bem conhecido de nós. Você já deve ter ouvido outras mensagens sobre isso, mas nós vamos entregar a você aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1 ao 8. Diz assim a inerrante e infalível palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, misericórdia, e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar. Eu nunca esperava encontrar isso na Bíblia, mas está escrito aqui: tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Os irmãos entenderam? Como eu havia dito para os irmãos no início, tem tempo para tudo, irmãos. Tempo para tudo. A guerra está aí. Já disse o irmão Mandelão. Verdade. Irmãos, essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Ela foi escrita pelo sábio Salomão, um homem que é considerado o homem mais sábio de todos os tempos. Irmãos, e essa passagem, na realidade, ela reflete uma coisa: a soberania de Deus. Soberania de Deus. Como assim, missionário? O que é a soberania de Deus? Provavelmente todos vocês já sabem, mas se de repente não souber ou não está lembrando, eu vou relembrar a você. A soberania é um atributo que, de certa forma, humanamente falando, alguns reis
pode até dizer que tem. Soberano é aquele que manda, soberano é aquele que determina, soberano é aquele que estipula. Então os reis, os presidentes podem em algum momento até serem soberanos, mas na realidade o soberano que está acima de tudo e de todos chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas, o próprio Deus. Então o fato de que Deus é o soberano, não só sobre a minha vida, não só sobre a tua vida, Deus é o soberano, irmão, sobre todo o universo, sobre toda a terra, e todas as coisas nessa terra aqui só acontecem se o soberano que manda nela permitir. Só a Bíblia chega a dizer, Jesus falou, que não cai, irmãos, uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Nós, ao longo da nossa vida, às vezes, irmãos, nós esperamos muito tempo para tomar algumas decisões. Algumas pessoas tomam decisões em um dia, outras pessoas tomam decisão em um mês, outras pessoas chegam a demorar até um ano para se tomar uma decisão. Querendo ou não, nós esperamos um tempo para tomar essas decisões. Algumas pessoas esperam o dia, por exemplo, para dar a noite para ir dormir, embora alguns durmam durante o dia. Algumas pessoas esperam dar a sexta-feira, para aproveitar aí um final de semana. Algumas pessoas esperam o mês inteiro por aquele feriado que já está marcado na agenda, para poder sair, para passear, para encontrar os amigos. Algumas pessoas, irmãos, esperam até um ano para chegar o mês determinado das suas férias. E algumas pessoas esperam muito, mas muito tempo, ou a sua vida inteira, para uma coisa que todos desejam: felicidade. Felicidade. Quem não quer felicidade, irmãos? Quem não quer, irmãos, ser feliz? Todas as pessoas querem ser felizes, mas às vezes a gente precisa esperar um tempo para sermos totalmente felizes. Nós precisamos sempre entender uma coisa: é Deus, irmãos, que controla o tempo. Você sabe de alguém a não ser Deus que controla o tempo? Talvez você fale assim: missionário, eu controlo o meu relógio aqui, eu posso botar o horário do meu relógio a hora que eu quero. O fato de você controlar o seu relógio e colocar a hora que você quer, não quer dizer nada que você está mudando o tempo. Ah, missionário, eu vou botar que já é agora 9 horas. Vai mudar alguma coisa, irmãos? Não, não vai mudar. Vai continuar sendo às 19 horas e 55 minutos. Não vai mudar nada. É Deus, irmãos, que controla todo o tempo. No livro de Eclesiastes, se você puder acompanhar com sua Bíblia aberta, é interessante. O livro de Eclesiastes, no versículo de número 1, vai nos ensinar uma grande verdade. Deus tem o tempo certo para tudo. Tudo. Deus te mostrou, irmãos, Ele te mostra que o tempo está aonde? Nas suas mãos, ou como a missionária Magna colocou aí, na palma das suas mãos. Irmãos, foi Deus que criou o mundo. Em quantos dias, irmãos, Deus criou todo este mundo?
Quantos dias? 6. Hã? 6. O quê, meu pai? Irmã Glória, agora falhou um pouquinho, mas tudo bem, irmã Glória, isso acontece. 6 dias, irmãos. Deus criou todo o universo aqui em 6 dias. Alguns cientistas dizem que passou foi milhões de anos para se criar todo o universo. Irmãos, você prefere acreditar no cientista ou acreditar na palavra de Deus? Na palavra. E isso, Raquel, parabéns, Raquel está atento à mensagem. Eu sempre comento, eu me preocupo de não errar aqui, porque Raquel está aí ouvindo a palavra de Deus. Foi criado em 6 dias, irmãos, e no 7º dia ele descansou. Então toda a criação, todo o universo foi criado em 6 dias. Cada um dos dias Deus estabeleceu para criar algo. Deus estabeleceu, irmãos, o ciclo do dia e da noite. Deus estabeleceu as estações dos anos, mostrando que tudo, irmãos, segue um ritmo perfeito. Diferente de nós, irmãos, Deus nunca está nem apressado e muito menos atrasado. Missionário, porque eu acho que Deus está atrasando, porque até agora Ele não ouviu a minha oração, não ouviu o meu clamor, não atendeu o meu pedido. Irmãos, Deus não se atrasa, Ele age, irmãos, no momento certo, mesmo que às vezes não pareça tão claro para nós. Quando nós, meus irmãos, esperamos em Deus, nós vamos aprender a confiar na soberania e no cuidado dele. Se você tiver aí com sua Bíblia aberta, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, por gentileza. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. Diz o que ali? Quem pode ler para mim, por gentileza? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, em outras versões está escrito assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Por quê? Porque, Antônio Carlos, Deus não teria enviado Jesus logo no início, logo quando Adão e Eva vieram a pecar? Porque Deus não mandou Jesus quando Caim, no momento errado, estava matando Abel? Porque Deus não enviou a Jesus antes que as chuvas viessem na terra e houvesse um dilúvio que teria levado milhões de pessoas a perder as suas vidas? Por quê? Porque a vinda de Jesus ao mundo, irmãos, aconteceu no tempo exato planejado por Deus. Foi o texto de Gálatas, capítulo 4, verso 4, que nós lemos, quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou no tempo exato, quando chegou no tempo determinado, que Deus estipulou, Ele enviou o seu Filho. Então a vinda de Jesus no mundo, irmãos, aconteceu no momento certo. Não veio nem antes e nem depois. Jesus veio que horas, irmãos? Na hora certa. Deus tem o controle do tempo e da história. Deus também controla, irmãos,
filhos, a nossa infância, a nossa juventude, a nossa maturidade, tudo está sob o cuidado dele. Eu pergunto a você: a sua vida está sob o cuidado de Deus, irmãos? Está ou não? Está. Se a sua vida não está sob o cuidado de Deus, eu lhe digo que você precisa se preocupar e muito. Irmãos, nós usamos aqui um relógio físico. Com o passar do tempo, você observou que as pessoas já não usam mais muitos relógios? Mais hoje é no celular, as pessoas veem a hora. Poucas pessoas usam o relógio. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que Deus tem um relógio. Mas o relógio de Deus, diferente do nosso, que quebra, que atrasa, que pode até de certa forma nos enganar, o relógio de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos as suas ações. Diga aí, o relógio de Deus, o relógio de Deus, ele é perfeito. Sempre foi, irmãos. Mesmo quando nós não entendemos as suas ações, irmãos, acontece tanta coisa na nossa vida que às vezes a gente não entende. Não é só você não, irmãos. Na minha vida também acontecem algumas coisas em algum tempo que eu não consigo entender, mas nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Você está disposto a esperar o tempo de Deus, irmão? Você está disposto a esperar o tempo de Deus? Esperar o tempo de Deus, irmãos, não é fácil, especialmente no mundo onde tudo é muito rápido, tudo é instantâneo. As pessoas não têm mais hoje tempo para esperar, querem que as coisas sejam feitas na hora. Irmãos, podem observar, tudo que é feito com muita pressa fica bem feito, irmãos? Fica não. Nada feito com muita pressa vai ficar bem feito. Por isso que Deus estabeleceu um tempo para tudo. Muitas vezes quando nós queremos que Deus resolva os nossos problemas, ou responda talvez uma oração que nós fizemos, a gente quer que Deus responda imediatamente. Só falta a gente na oração falar assim: Deus, eu estou te fazendo um pedido aqui, mas eu quero que o Senhor me responda hoje, viu? Eu vou contar o tempo para o Senhor me responder. Irmãos, a Bíblia vai nos ensinar a ter paciência, a ter confiança. O Salmo de número 37, se você puder ver este salmo, o Salmo de número 37, o versículo de número 7, vai estar nos dando uma orientação. Olha o que diz aí no Salmo número 37, versículo número 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Amém? Será que o versículo está falando assim? Fica apressado, depressa Deus, fala com Deus que Ele tem que resolver seu problema agora. Não é isso que está escrito, irmãos? Não. O texto vai dizer: descanse no Senhor e aguarde por Ele. Com pressa, irmãos? Com pressa, irmãos? Não, com paciência. Paciência. Não são todas as pessoas que têm paciência, não. Entenda uma coisa: a espera não é um sinal de abandono,
mas de que Deus está trabalhando para resolver, mas no tempo dele, irmãos. Quantas vezes nós já oramos, já clamamos e achamos que Deus tinha que nos responder naquele momento. Ele está nos preparando, irmãos, para receber as suas bênçãos. Sabe quando, irmãos? No momento certo. No momento certo. Você quer ver um exemplo de esperar para receber a bênção no momento certo? Abraão e Sara. Irmãos, se tem duas pessoas que esperaram muito tempo para receber uma bênção, foi Abraão e Sara. Deus tinha prometido o que para Abraão e Sara? Um filho. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara. Irmãos, sabe quanto tempo veio se cumprir depois da promessa de Deus? Quem pode me dizer? Quanto tempo, Glória? Quanto? Não estou falando da idade. Quanto tempo demorou depois da promessa? 25 anos. 25 anos. Deus prometeu um filho, mas a realização dessa promessa demorou 25 anos. Não foi 25 dias, não foi 25 semanas, ou mesmo 25 meses, 25 anos. 25, Miguel. Durante todo esse tempo, irmãos, sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava moldando o caráter de Abraão e vendo se Abraão seria fiel a ele, esperaria em Deus a sua promessa. Eu quero destacar nesta noite, nessa mensagem, que nós temos a base de Eclesiastes capítulo 3, uma coisa: esperar no Senhor, irmãos, nos ajuda a crescer na fé e na obediência. Diga aí para o seu irmão: esperar no Senhor, esperar no Senhor nos ajuda a crescer na fé e na obediência. Irmãos, quando nós confiamos que Deus está no controle, nós vamos encontrar paz, mesmo em meio à incerteza, irmãos. Quando você sabe que Deus é que está no controle, você fica tranquilo. Missionário, não é fácil, eu sei. Não é fácil para você, também para mim não é fácil. Mas reconheça uma coisa: que eu e você precisamos reconhecer o tempo certo para cada coisa. Eclesiastes capítulo 3. Eu quero que você volte, se possível, a esse texto. Você vai ver no verso 1 aí, o texto dizendo, o texto vai colocar uma lista de diferentes momentos na vida. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Missionário, esse tempo de chorar na minha vida é muito mais vezes do que o de rir. É o tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo
tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calados e tempo de falar. Muitas vezes a gente fala na hora errada. Você alguma vez na sua vida já falou na hora errada, irmãos? Quem nunca fez isso, irmãos? E por incrível que pareça, todas as vezes que a gente fala na hora errada, a gente depois acaba se arrependendo. Se arrependeu. Irmãos, no momento de uma discussão de repente acalorada entre marido e mulher, o marido e a mulher vai certamente dizer coisas que depois vai acabar se arrependendo. A mãe, de repente, na discussão com o filho, vai dizer coisas que de repente vai se arrepender. E o filho, então, esse vai ter muito mais motivo para se arrepender, de repente, na discussão com o seu filho, aliás, com sua mãe ou com sua avó. Se a gente parasse um pouquinho, irmãos, e controlasse a abençoada da língua, para não dizer uma peçonha mortal, um veneno, a gente, irmãos, seria muito mais feliz se a gente conseguisse controlar a nossa língua. Irmãos, há tempo de amar e há tempo de odiar. Tempo de guerra, Manuel falou, está tendo tanta guerra, né, Manuel? E tempo de paz. Irmãos, a Bíblia vai dizer que nós estamos vivendo os últimos tempos. E a tendência é que essa guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, aliás, eu gostaria de colocar até ao inverso, essa guerra do Irã contra Israel e contra os Estados Unidos, ela vai chegar um momento que vai cessar. Não sei quanto tempo vai durar, mas ela vai cessar. Quando acabar essa, vai vir mais outras, piores do que essa, irmãos. Esses versículos da palavra de Deus, Eclesiastes, que nós lemos, eles mostram, irmãos, que a vida ela é feita de ciclos e que cada etapa tem o seu propósito. Reconhecer o tempo certo para cada coisa é fundamental para viver de forma sábia. Muitas vezes nós queremos acelerar as coisas. Muitas vezes a gente quer acelerar as coisas. Até no culto aqui, às vezes a gente quer acelerar. Missionário, acaba logo o culto. Irmãos, tudo tem o tempo certo. Muitas vezes nós queremos acelerar as coisas, ou de repente que existem mudanças, mas nós precisamos lembrar, irmãos, que há um propósito divino em cada estação que nós passarmos. Na sua Bíblia aí no Evangelho de João, não precisa abrir não, eu já preguei sobre isso aqui, parece que foi semana passada ou foi domingo, o caso de Lázaro, Marta e Maria. Marta e Maria queriam que Jesus viesse logo para curar Lázaro. Você também ia querer que Jesus viesse logo, queria ou não queríamos? Ora, se seu irmão está doente entre a vida e a morte, você queria que Jesus viesse logo. Mas o que aconteceu? Jesus vai chegar depois de quantos dias? 4 dias. Por que, missionário, Jesus vai chegar depois de 4 dias? Para realizar um milagre maior. Se Jesus viesse antes, Jesus ia fazer o que com Lázaro? Ia curar Lázaro. Mas Jesus, ao invés de curar Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, aleluia. Isso vai nos ensinar, irmãos, que Deus não apenas sabe o tempo certo, mas também
Sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 55, verso 8, a minha também vai estar escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, às vezes a gente quer que Deus faz as coisas na nossa hora, da nossa forma. Irmãos, Deus é diferente de nós. Nós temos limitações, Deus não é limitado, irmãos. Quando nós entendemos que cada tempo tem o seu propósito, nós vamos aprender a valorizar cada momento. Eu quero te dizer nesta noite que eu e você temos que aproveitar todos os momentos. Aproveite os momentos de alegria. Aproveite os momentos para confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Sabendo, irmãos, eu e você, que Ele tem o controle de todas as coisas. Quem aqui já fez plantação? Faz assim, ou ajudou alguém a plantar? Fazendeira Vanil, fazendeiro Manelão, glória a Deus. Laudelino também, fazendeiro, já plantou. Miguel também já plantou. Imagina vocês aí. Imagina um fazendeiro plantando sementes no início da estação chuvosa. O que vai fazer? Ele vai preparar a terra, vai plantar as sementes e vai fazer o que, irmãos? Vai colher no mesmo dia? Irmãos? Não. Ele vai esperar. Isso. E vai esperar durante meses seguintes. Ele vê as plantas brotarem, ele vai ver as plantas crescerem, vai ver amadurecerem, mas ele sabe que ele não pode colher antes da hora. Se ele colher antes da hora, o que vai acontecer? Se ele colher cedo demais, irmãos, os frutos não vão estar prontos, irmãos, e a colheita vai ser perdida. Agora, se ele esperar demais também, as frutas vão acabar apodrecendo. Então, o fazendeiro, o plantador, ele precisa decidir o momento exato da colheita. Assim é a nossa vida. Há momentos, o que a Bíblia falou? Há momentos de plantar, há momentos de colher. Há momentos de plantar quando nós estamos semeando, irmãos, em oração, estudo da palavra e serviço a Deus, nós estamos plantando. Vai ter o momento da espera, quando não vemos os resultados imediatos, irmãos. Nós precisamos confiar que o que a gente plantou, nós vamos colher. E há momentos para colher. Quando nós vemos as bênçãos e as respostas de Deus, nós estamos exatamente colhendo. Então, meus irmãos, se nós quisermos viver segundo o tempo de Deus, nós precisamos ser como um fazendeiro, paciente, vigilante, confiante, que a colheita virá no momento certo. Eu e você precisamos viver em harmonia com o tempo de quem? Tempo de quem, irmãos? O tempo de Deus. Eu não posso me precipitar e querer que Deus faça as coisas do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Eu preciso esperar o tempo de Deus.
Coloque a mão no teu coração aí um instante. Coloque a mão no teu coração. Analisa aí, você tem esperado o tempo de Deus? Você tem esperado a hora certa de Deus? Ou você tem se precipitado? Você tem esperado Deus fazer na sua vida o que Ele precisa fazer na hora certa? Ou você tem tomado decisões erradas na hora errada? Você tem esperado em Deus? Esperei com paciência no Senhor, e a Bíblia vai dizer: Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu a minha oração. Olha aqui para mim um instante. Quando eu e você vivemos em harmonia com o tempo de Deus, nós vamos ter que desenvolver algumas atitudes. Nós vamos ter que ter confiança. Sabe o que está escrito lá de Romanos capítulo 8, verso 28? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus, irmão, está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando a gente não entende. Além de ter confiança, eu vou ter que ter paciência, irmãos. Isaías capítulo 40, verso 31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, eles renovam as suas forças. A paciência, meu irmão, a paciência, minha irmã, nos fortalece e nos ajuda a perseverar. Eu preciso ter sabedoria. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, está escrito que Deus promete que Ele dá sabedoria quando nós pedimos. Precisamos buscar discernimento para nós entendermos e agir de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que ter gratidão. Missionário, Deus ainda não fez. Oh, irmão, não fala isso não. Deus já fez tanta coisa na tua vida, irmãos. Deus já fez tanta coisa na tua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, diz que somos chamados a dar graças em todas as circunstâncias. Eu li esse texto aqui essa semana. A gratidão nos ajuda a enxergar a bondade de Deus em todas as fases da nossa vida. Viver no tempo de Deus, irmãos, não significa ausência de desafios. Enquanto a gente estiver esperando, nós vamos enfrentar desafios, mas nós vamos ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Eu concluo dizendo para você que o tempo de Deus, Ele é sempre perfeito, sempre perfeito. Deus é o Senhor do tempo. Não importa em que fase da vida você esteja. Talvez você esteja passando um momento de alegria ou de dificuldade, mas confie no controle de Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Talvez você esteja